Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Qual o melhor tempero para carne? No sul, tem quem chame a atenção de um churrasqueiro que inventa de pôr mais do que apenas sal grosso. Mas eu já vi em outras regiões do Brasil até algumas receitas como vinagre, azeite, limão e sal, tudo junto. Afinal, qual tempero é o melhor? Bem, deve ser aquele que você mais gosta e pronto, né? Mas vamos discutir qual combina mais, realça o paladar e até qual é aquele que nem adianta pôr porque a carne não absorve e você desperdiça quando usa. Vamos ver na reportagem. Oi Pablo, bom dia pra você, ótima sexta-feira pra todo mundo. Eu bati um papo com a nutricionista Fabiana Borrego sobre temperos para carnes. Ela falou sobre ervas, especiarias, nossa, parece até que minha casa ficou mais perfumada depois dessa nossa conversa. Bom, eu vou deixar vocês aí com fome, mas cheios de dicas boas e fáceis que vocês já podem começar a colocar em prática aí na hora do almoço. Não existe carne sem graça, existe carne mal temperada. A gente poderia passar horas falando sobre o assunto. Ideia boa é o que não falta. Só cuidado com o excesso, viu? Porque até sal demais pode acabar tendo efeito contrário e comprometer a preparação de vocês. Fabiana, as ervas, além de temperar as carnes, elas têm algum valor nutritivo? Oi, Júlia, tem sim, bastante. A gente pode, bom, por elas serem verdes, ela tem bastante clorofila, que a gente sabe aí que tem vários benefícios nutricionais para fazer desintoxicação, né, para melhorar o metabolismo do fígado. Além também de, por elas terem uma coloração verde escura, elas têm um pouco de ferro, mas que não é um ferro tão absorvido quanto da carne, mas elas têm. E para elas serem melhores assimiladas, né, o ferro dessas ervas, a gente precisa sempre associar com a vitamina C. Eu acho que a gente até comentou já isso em algum momento aqui no programa, né? E também, algumas são bem ricas em vitamina C. Por isso que é importante a gente consumir elas, né, fazer o consumo dessas ervas frescas. Porque a partir do momento que elas sofrem cocção, essa vitamina C acaba se perdendo. Então, finalizar prato com as ervas é bem bacana e a gente consegue absorver bem esses valores nutricionais. Já os ácidos, além de serem usados para temperar a carne, ajudam a amaciar. É a famosa marinada. Mas atenção, nem toda fruta cítrica pode ser usada na marinada. Então, toda vez que a gente for marinar alguma carne, a gente sempre tem que usar um ácido, que pode ser um vinho, pode ser um vinagre, pode ser limão, pode ser laranja, a gente pode usar maracujá e a gente também pode usar o molho de soja. Essa acidez, ela vai trazer para a carne mais maciez, né, mais sabor e suculência para ela ficar até mais úmida, essa marinada deixa. E a gente pode usar outras ervas. Então você pode pôr louro, tomilho, sempre de preferência as ervas frescas. Pode também pôr algum legume, uma cebola, pode pôr até cenoura, muitas vezes a gente coloca, né? Só tem que tomar o cuidado com algumas frutas ácidas, né? Que, por exemplo, é o caso do abacaxi. O abacaxi tem uma substância na sua composição que chama bromelina. E a bromelina, ela participa muito da digestão da proteína. Então, se a gente colocar o abacaxi, o suco do abacaxi em contato com a carne, ela vai amolecer demais essa carne, né? E se dependendo do tempo, porque marinada a gente fala que pode ficar até de um dia para o outro. E dependendo do tempo em contato desse abacaxi com a carne vai se decompor, fica parecendo uma carne moída, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas outras frutas. O mesmo caso do mamão, que tem a papaína, que também a gente tem que evitar durante o preparo e durante o tempero dessas carnes. A gente deve tomar cuidado na hora de usar o suco de abacaxi para temperar a carne, mas isso não quer dizer que a gente não possa colocar o abacaxi junto com a carne, né? Colocar frutas junto com a carne. É legal fazer essa combinação. Não, é super legal e a gente usa mais no Natal, né? Que é mais clássico do que tender com abacaxi, né?
Então, e é interessante associar o consumo do abacaxi junto com a carne. Por quê? Primeiro que dá um sabor bacana, é uma mistura boa ali do agridoce, né, do doce com o salgado. Segundo, que a gente aumenta o valor nutricional dessa preparação. E terceiro, porque o abacaxi, ele vai ajudar no processo de digestão desse alimento. Você tem algumas dicas especiais para dar pra gente na hora de temperar o frango, por exemplo? E frango combina muito bem com ácido, né? Então, deixar marinado, utilizando vinho. A gente pode até usar, como eu já disse, o vinagre, o limão, colocar bastante alho. E algumas ervas combinam bastante, né, com frango. Por exemplo, eu gosto muito de tomilho limão, porque ele é um cítrico, né? Que a carne branca acaba pedindo um cítrico. Outra dica bem legal e que eu também sempre deixo em casa é fazer uma manteiga de ervas. Então você faz a manteiga, deixa ela meio em ponto de pomada, mistura as ervas e congela. Pode até congelar em forminha de gelo mesmo. E aí quando você for fazer a preparação, você só pega essa manteiga congelada e coloca na panela ou até para finalizar a própria preparação. Então já dá o saborzinho da manteiga, da gordura e mais ali com as ervas, fica bem gostoso. É sempre bom ter uma manteiguinha de sálvia. A sálvia combina muito com o frango também. Outra dica da Fabiana é incorporar a gastronomia de outras culturas. Como o frango tem um sabor mais suave, o wasabi combina bem. Pode soltar a criatividade, né? Com certeza. Uhum. E para o suíno, para carne de suíno, tem alguma dica especial? Então, o suíno eu também acho que combina muito com o agridoce, né? Bastante. E também com os cítricos. Eu gosto bastante de usar nas carnes de porco, louro, eu acho que combina bastante. E até as manteigas também, como eu disse para você. Né? E as carnes de corte, né, de porco mais sequinhas ficam bem gostosas com, por exemplo, melado. Nossa, fica muito bom, com açúcar mascavo. E eu acho gostoso também sempre, tanto na de porco quanto na de frango, a gente acrescentar alguma gordura, dependendo do corte dessa carne. Então, de repente, envolver num bacon ou até usar essas manteigas que a gente falou, né, saborizadas com ervas, que fica bem bacana. Eu tenho usado bastante churrasqueira e a gente pode defumar a carne utilizando o alecrim, o louro, né, põe na churrasqueira mesmo, embaixo da carne tem a grelha, coloca a erva e coloca a carne por cima. E na hora de virar, a mesma coisa, deixa a erva embaixo e coloca a carne por cima dessas ervas. Vão dar um sabor defumado na carne, né? E além de temperar, e fica bem mais saborosa. E se você gosta só de perfumar a comida? Aí você pode só saborizar essa preparação, né? Tem algumas técnicas, assim, por exemplo, fazer um buquê, que a gente chama de buquê garni, onde você vai colocar várias ervas frescas, amarra num barbantinho, óbvio, limpo, né? Já higienizado, amarra e coloca para cozinhar junto com o alimento. Essas ervas vão dar sabor sem necessariamente estarem na preparação. Ervas com sabor mais forte, como coentro ou especiarias, também podem e devem ser usadas. É só cuidar da quantidade. Mais ou menos exótico, cada um gosta de uma combinação diferente. Canela, o cravo, massala, que é uma delícia, que é um temperidiano, assim como o curry também. E eu acho, e elas combinam muito, né? Frango é clássico, frango com curry, né? Fica super gostoso. E tem as pimentas também, né? A gente tem uma infinidade de temperos que dá pra gente utilizar e enriquecer ainda mais o prato. E também trazer, né, essa parte nutricional.